Olá, futuros soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Espero que todos estejam animados, empolgados para dar início a mais um encontro, encontro número 5, ok? Até então, do encontro 1 ao encontro 4, o que nós fizemos? Traçamos linhas gerais sobre algumas estruturas sintáticas. E a gente vai continuar fazendo isso, mas sempre trazendo o máximo de conhecimento possível dentro dessa análise. Então, estou falando de objeto, eu já falo sobre o uso de pronome, que representa o objeto. Se eu falo de verbo impessoal, lembra? Verbo impessoal, que não tem sujeito, a gente já fala de concordância verbal. Se ele vai para o plural, se ele fica no singular, Então, sempre buscando linkar aqui vários pontos do seu conteúdo programático. No encontro de hoje, galera, nós falaremos sobre algo bem importante e olhe, cai questão sim, tá? Há questões da Exatos sobre o assunto de hoje. Voz ativa e voz passiva. Vozes verbais. Pelo menos essas duas principais, a gente vai acabar falando da reflexiva, da recíproca, mas o foco está aí. Voz ativa e voz passiva. Tudo bem? Então, pessoal, preste bem atenção, domine esse assuntinho aqui. Vamos lá, então? Venha comigo. Vai lá. Então, pessoal, o assunto de hoje está aqui, ó. Vozes verbais. Enfatizaremos, neste momento, a voz ativa e a voz passiva, mas não deixaremos de falar da voz reflexiva, da voz recíproca, tá ok? Bom, turma, eu vou colocar aqui duas frases para a gente começar a nossa conversa. Então, olha isso aqui, ó. Duas frases bem simples, tá? Super simples, mas para a gente se entender. Quer ver, ó? O aluno preencheu o gabarito. Bem simples. Momento de aprofundar um pouco é lá o momento de resolver exercícios. E aqui embaixo, o gabarito foi preenchido pelo aluno. Então, olha só, o que está rolando aí? Descobriu o sujeito desse verbo. Vai até ele, pergunta o que ou quem, como vocês sabem muito bem. Quem preencheu o gabarito? O aluno. Está aqui o sujeito. E aí eu pergunto, pessoal, o aluno preencheu. O aluno que é o sujeito, nesse caso, ele pratica a ação do verbo ou sofre ação verbal? Ele pratica, o aluno preencheu. Se ele preencheu, se ele pratica a ação do verbo, nós falamos que o verbo está na voz ativa. Nós falamos que o verbo está na voz ativa. E neste caso, o sujeito é chamado de sujeito agente. Então é o seguinte, ó, o aluno preencheu. Sujeito aluno. O aluno não foi preenchido, ele preencheu. Se ele pratica ação verbal, eu digo que o verbo está na voz ativa. E nesse caso nós temos um sujeito agente. Tá joia, pessoal? Agora, continua a análise aqui. O aluno preencheu. Falta coisa para esse verbo, não falta? Ele pede complemento, não pede? Então vamos lá, preencheu o quê? O gabarito. Pela pergunta você já sabe que o gabarito é o objeto o quê? Direto. Que o gabarito é objeto direto. Tudo bem? Beleza? Tá. Agora vem aqui para baixo, pessoal. Vamos lá. Veja que foi preenchido é uma locução verbal, ó. Verbo ser, eu sou, tu és, ele é, eu fui, tu foste, ele foi. E o verbo preencher. Tá? Então eu tenho aqui o que mesmo? Uma locução
locução verbal. Pergunta quem é o sujeito da locução. O que foi preenchido? O gabarito. Então, olha só. Nesse caso, o gabarito ele não preencheu nada. Ele foi preenchido. O sujeito pratica ação verbal ou sofre ação verbal? Sofre ação verbal. Nós falamos nesse caso que o verbo, ou melhor, a locução verbal, verbo, não, tudo mesma coisa, só muda o número de elementos, né? Olha aí, ó. Nós falamos que o verbo está na voz o quê? Passiva. Por quê? Porque o sujeito sofre ação. O gabarito não preencheu, foi preenchido. E nesse caso nós temos sujeito agente ou paciente? Paciente. Sujeito paciente é aquele que sofre ação verbal. Quando o verbo está na voz passiva. Tá claro isso? Então o gabarito foi preenchido. Agora cuidado, vamos continuar essa história, porque a gente vai analisar mais uma função sintática. Daquelas 12 que nós vimos na aula 1. Quer ver? Ó? O gabarito foi preenchido. Sujeito sofre ação, voz passiva. Foi preenchido por quem? Pelo aluno. Foi o aluno que preencheu, galera. Foi o aluno que praticou a ação. E aquele que pratica a ação, ou seja, aquele que age dentro da voz passiva, é o chamado agente da passiva. Então vejam bem, olha. O gabarito, que é o sujeito, foi preenchido. Se o sujeito sofre ação verbal, o verbo está na voz passiva. Nesse caso, sujeito paciente. Daí, o gabarito foi preenchido por quem? Pelo aluno. Foi o aluno que preencheu. Foi o aluno que praticou a ação. Foi o aluno que agiu. Aquele que pratica ação, aquele que age dentro da voz passiva é o agente da voz passiva. É o agente da passiva. Entenderam a brincadeira, pessoal? Por isso o nome é agente da passiva. Ele age, pratica ação, mas dentro da voz passiva. Entenderam a brincadeira até aqui? Bom, tem que ser passo a passo agora. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Olha só. Quando nós mudamos da voz ativa para a voz passiva, o que é que rolou? Olha só, olha só. O objeto direto se transformou em sujeito paciente. O objeto direto se transformou em sujeito paciente. E o sujeito agente, que é o aluno, se transformou em agente da passiva. Tá vendo, ó? Sujeito agente. Por que sujeito agente? Porque pratica ação. Quando o sujeito agente vem para a voz passiva, ele continua praticando ação. É claro, senão muda o sentido. Ele continua sendo agente, só que é um agente dentro da voz passiva. Então, peraí. Ó, essa transformação, galera, é essencial. Você tem que ter no teu caderno. Você tem que ter. Então, ó, quando se muda da voz ativa para a voz passiva, o que que rola? O objeto direto vira sujeito paciente. E o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. Grave isso. O objeto direto vira sujeito paciente. E o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. Isso tem que saber. Isso tem que gravar. Bom, demos mais um passo? Demos mais um passo. Então vamos lá. Pessoal, quem é que se transformou em sujeito paciente para formar assim a voz passiva? Quem? O objeto direto. E agora eu vou falar uma coisa para vocês, olho no olho aqui, ó. Olho no olho. O objeto direto, ele é o único cara do mundo.
ele é o único cara do mundo que pode se transformar em sujeito paciente, formando assim a voz o quê? Passiva. Ou seja, pessoal, será que todo verbo, olhem bem para mim agora, por favor, será que todo verbo admite a transformação da voz ativa para a voz passiva? Não! Só se ele tiver o tal do objeto direto. Por quê? Porque é só ele, o objeto direto, que pode se transformar no sujeito paciente, formando assim a voz passiva. Ou seja, em outras palavras, todo verbo admite a voz passiva? Não. Só o verbo que tem objeto direto. Só o verbo que tem objeto direto. Concluindo, mais esse passo. Quantos tipos de verbos nós estudamos anteriormente? 5. VTD, VTI, VTDI, VI, VL. Lembra, não lembra? Lembra. Então vamos colocar aqui. VTD, que é o verbo transitivo direto. VTI, que é o verbo transitivo indireto. VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto. O VI, que é o verbo intransitivo. E o VL, que é o verbo de ligação. Nós estudamos esses caras, né? Bom, desses 5, só 2 possuem o tal do objeto direto necessário para formar a voz passiva. Quem são eles? O VTD e o VTDI. Só esses 2 possuem objeto direto. Ou seja, só esses 2 admitem o quê? Voz passiva. Só eles. Só eles. Então quer dizer que o VTD e o VTDI admitem a transformação da voz ativa para a voz passiva? Sim. E o VTI, o VI e o VL? Eles admitem a transformação da voz ativa para a voz passiva? Não, meu. Eles não têm objeto direto. Eles não têm ninguém para se transformar em sujeito paciente. Entenderam a brincadeira? Beleza, galera? Então é isso aí. Então é isso que eu queria que vocês guardassem. Que o VTD e o VTDI admitem voz passiva. O VTI, o VI e o VL não admitem porque não tem objeto direto para se transformar em sujeito paciente. Até aqui tudo bem, galera? Tá joia? Veja uma coisa. Olha aqui uma coisa, olha pessoal. Quantos verbos existem na voz ativa? Olha aqui. 1. E na voz passiva? 2. Na voz passiva formou-se uma locução verbal. Por quê? Por quê? Ó, o verbo preencher está aqui na voz ativa e o verbo preencher está aqui na voz passiva. Só que na voz passiva entrou um cara a mais, entrou o verbo ser. Lembra? Eu sou, tu és, ele é, eu fui, tu foste, ele foi. Entrou o verbo ser. Então, para formar a voz passiva, entra em cena o verbo ser. Como vem um verbo a mais, forma-se uma locução verbal. Que o pessoal chama de locução verbal da voz passiva, locução verbal passiva. Então, pessoal, olha aqui, ó. Se a voz ativa tem um verbo, a passiva vai ter 2. Porque entra em cena o verbo ser. Agora, se a voz ativa tivesse 2, a passiva teria 3. Por quê? Entra em cena o verbo ser. Se a voz ativa tivesse 4, a passiva teria 5. Por quê? Porque entra em cena o verbo ser. Lembre-se de que o verbo ser entra na jogada para formar a voz passiva, para formar a locução verbal da voz passiva. A locução verbal da voz passiva. Nem sempre é com o verbo ser, mas na maioria dos casos a voz passiva é formada com ele, com o verbo ser. Pode ser com o verbo estar também, tá? Belezinha isso? Tranquilinhos? Até aqui? Joia, pessoal.
Então, olha, a gente acabou de ver um tipo de voz passiva, que é a voz passiva formada por locução verbal, aquela do verbo ser. Só que existem dois tipos de voz passiva. Existem dois tipos de voz passiva. Esta aqui, ó, formada por locução verbal, aquela do verbo ser. E uma outra voz passiva formada pela partícula C, a chamada partícula passivadora. Já caiu questão sobre isso na Exatos. Tá? Já caiu questão sobre isso e eu vou resolver com vocês. Então, pessoal, vamos nessa. Eu vou apagar isso aqui e começar uma nova estrutura agora. Tá bom? Eu quero mostrar para vocês os dois tipos de voz passiva. Vamos lá então, turma. Vamos lá. Cada conversa, cada minuto, nós podemos garantir um dos 10 pontos. Galera, lembrando que língua portuguesa são 10 questões e não 5 como as demais matérias. 10 questões. E ainda, a prova de língua portuguesa é o principal critério de desempate. E ainda, se não fizer 50% da prova de língua portuguesa, não passa. Então, olha a importância dessa prova no seu concurso. Tem que fazer 50% da prova e não 40% como nas outras matérias. 50%. São 10 questões e não 5. E ainda o principal critério de desempate. Galera? Então, tem que gabaritar. Bom, turma, existem dois tipos de voz passiva. Vamos lá, então. Existe a voz... voz passiva. Número 1, analítica. E a voz passiva sintética. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. O que é a voz passiva analítica? É essa que você acabou de estudar. É essa que você acabou de estudar. Formada por locução verbal. Aquela do verbo ser, pelo menos quase sempre o verbo ser. O jornal foi vendido, a casa foi alugada, o gabarito foi preenchido. Aquela do verbo ser. Tá? Chamada de voz passiva analítica. E a voz passiva sintética, turma, é formada pela partícula C. É formada pela partícula C. Mas como? A partícula C, então, é capaz de formar a voz passiva? Ela é. Ela é capaz de formar a voz passiva, como é capaz de um monte de coisa. Mas a gente vai focar aqui o principal, o que pode cair no teu concurso, o que pode cair na tua prova. Beleza? Tá? Polícia Militar do Rio de Janeiro. Soldado da Polícia Militar. Banca Exatos. É aqui o nosso foco. Então, vamos colocar agora, vamos direto no ponto. Olha só. A partícula C, então, é capaz de formar a voz passiva sintética? Sim. Como? De que jeito? Então, olha aqui, pessoal. Eu vou escrever assim, partícula C. Vai anotando aí. Vai anotando aí, que isso aqui precisa finalizar esse raciocínio. A partícula C, então, galera, acabamos de falar, ela é capaz, sim, de formar a voz passiva. Qual? Sintética ou analítica? Sintética. Agora, turma, além de formar a voz passiva, tem uma outra coisa. A partícula C, ela tem também a capacidade de tornar o sujeito indeterminado. Eu até falei para vocês sobre isso na aula 1. Então, peraí, revisando. Existem dois tipos de voz passiva, analítica e sintética. Analítica formada por locução verbal,
Aquela do verbo ser. O jornal foi vendido, a casa foi alugada, o gabarito foi preenchido. Já a voz passiva sintética é formada pela partícula ser. Então vamos lá. A partícula ser pode então formar a voz passiva? Sim, do tipo sintética. Mas além disso, não dá para confundir, porque ela pode também tornar o sujeito indeterminado. Então vamos ver quando que acontece a voz passiva sintética e quando que acontece a indeterminação do sujeito por meio da partícula ser. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Duas frases aqui, ó. Primeira. Vendem jornais. Agora muita atenção. Muita atenção, que é um momento importante aqui do nosso quinto encontro. Vendem jornais. Veja bem, ó, quem vende, vende alguma coisa. Eu digo assim, ó, vendem o quê? Jornais. Pela pergunta, você já sabe que jornais é objeto direto. E nesse caso, o verbo é um VTD. Então me conta uma coisa, galera. Me conta uma coisa. Olha só. A partícula ser, olho no olho agora, ela é capaz sim de formar a voz passiva. Mas em qualquer verbo? Claro que não. A partícula ser só vai conseguir formar a voz passiva de um verbo se o verbo for VTD ou VTDI, ou seja, se o verbo tiver objeto direto. O verbo tem que admitir a voz passiva. Aí a partícula ser consegue transformá-lo para a voz passiva. Então vai lá, a partícula ser é capaz de formar a voz passiva sintética? Sim, mas só se estiver no verbo VTD ou no VTDI. VTD ou VTDI. Então olha aqui, ó. Eu tenho aqui um VTD com seu objeto direto. Vendem o quê? Jornais. Vou colocar a partícula ser nesse verbo para ver o que dá. Coloquei. Vendem-se jornais. Opa! Se eu coloco a partícula ser no VTD, no verbo transitivo direto, ela é capaz de formar a voz passiva? Claro que sim. Eu sei que a partícula ser, ela forma a voz passiva se estiver no VTD ou no VTDI. Então, coloquei a partícula ser aqui no VTD. Vai formar a voz passiva? Sim. Que tipo de voz passiva? Sintética. E por que se forma a voz passiva? É a mesma coisa de sempre. Olhe, o objeto direto vira sujeito paciente. É o mesmo raciocínio que fizemos lá na voz passiva analítica. Lembra, ó? O objeto direto vira sujeito paciente. Então, quando eu pego a partícula ser e coloco no VTD, forma-se a voz passiva? Sim. Por quê? Porque o objeto, é só você lembrar das flechinhas, o objeto direto vira sujeito paciente. O sujeito paciente é aquele que sofre ação. Veja aqui, ó. Prove que jornais é um sujeito paciente. Prove que jornais sofrem ação verbal. Quando eu digo vendem-se jornais, os jornais é que vendem ou são vendidos? São vendidos. Sofre ação. Formou-se a voz passiva, sintética. Aquela voz passiva formada pela partícula C no VTD ou no VTDI. Então que fique bem claro, colocou a voz passiva no VTD ou no VTDI, colocou a partícula C, né? No VTD ou no VTDI, forma-se a voz passiva. Por quê? Porque o objeto direto vira sujeito paciente. Vem aqui para baixo agora, que a gente tem que finalizar essa ideia. Olha só. Precisa-se de funcionários. Vejam bem, galera, que tipo de verbo tem aqui? Que tipo de verbo tem aqui? Deixa eu ver. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Tem preposição no complemento, ele pede objeto indireto. Ele é um verbo transitivo indireto.
E eu pergunto a vocês, VTI admite voz passiva? Claro que não, ele não tem objeto direto. Então esquece. A partícula C aqui não é capaz de formar a voz passiva. Não é capaz de formar a voz passiva. Então, olha aqui, veja minha mão. A partícula C forma a voz passiva? Forma. Se estiver no VTD ou no VTDI. Mas nos outros verbos, VTI, VI e VL, o que é que vai ser então, se não é voz passiva? Olha meu dedo. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. É exclusão. Se a partícula C está no VTD ou no VTDI, forma-se a voz passiva, porque o objeto direto vira sujeito paciente. Mas se ela está no VTI, no VI e no VL, não tem como formar a voz passiva. Aí vai ser caso de sujeito indeterminado. Vamos lá, anote mais essa aqui, ó. Anote mais essa aqui, ó. Quando a partícula C, tá aqui, ó, forma a voz passiva no VTD e no VTDI, ela é chamada de partícula apassivadora. Quando a partícula C forma a voz passiva no VTD e no VTDI, é chamada de partícula apassivadora. Agora, quando a partícula C torna o sujeito indeterminado no VTI, no VI e no VL, recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Então, quando a partícula C torna o sujeito indeterminado no VTI, no VI e no VL, é chamada de índice de indeterminação do sujeito. Tá ok? E para encerrar esse raciocínio, olha aqui, ó. Sempre que for caso de voz passiva, turma, escuta o que eu vou falar, porque agora é questão de concordância, e concordância também está no teu conteúdo programático. Falei para vocês que a gente vai sempre fazendo os links. Sempre que for caso de voz passiva, galera, faça a concordância. Olha aqui, ó. Vendem-se jornais. Se o sujeito é plural, o verbo vai para o plural. Então é vendem-se jornais, alugam-se casas, consertam-se sapatos. Se é caso de voz passiva, faça concordância, plural com plural, singular com singular. Vendem-se jornais, vende-se jornal. Mas se é caso de sujeito indeterminado, ó, eu não digo precisam ser de funcionários, né? Se é caso de sujeito indeterminado, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Se a partícula C torna o sujeito indeterminado, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Mas se é caso de voz passiva, faça concordância, singular com singular, plural com plural. São vários detalhes, né, pessoal? São vários detalhes. E o nosso conteúdo programático é extremamente longo. Tá? Então, gostaria que todos entendessem, tá? Que no tempo que nós temos, tá? A gente tem que passar o máximo de informação possível. E aí cabe a você, né? Cabe a você buscar mais informações sobre aquilo, né? Usar o banco de questões do Aprova Premium para aplicar esses conhecimentos, né? Para praticar tudo isso que a gente está vendo, que é a parte essencial, a prática de tudo isso. Esse é um ponto de partida. Beleza, galera? Tá joia? Futuros soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Então tá bom. Um grande abraço a todos, até o próximo encontro. Tchau, tchau.